Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Dando sequência à nossa série sobre capacitores, o assunto do nosso vídeo de hoje é falar um pouco sobre o bloqueio do nível contínuo ou nível DC de um sinal que um capacitor consegue realizar. E também vamos falar um pouco sobre reatância capacitiva. Na intenção de tornar essa explicação o mais simples possível, nós construímos um circuito bem simples para tentar explicar para vocês esses conceitos. O circuito que nós construímos é bem esse que vai aparecer aí, olha. É um circuito bem simples constituído de um capacitor com o valor de 1 microfarad, 3 resistores em série iguais no valor de 4 cassete, e que será ligado para a demonstração daquilo que nós queremos explicar da maneira como nós vemos nessa imagem. Inicialmente, nós ligaremos o circuito como vemos aqui à direita. Vamos dar uma ampliada. Nós vamos ligar apenas os resistores e vamos mostrar que quando um gerador de sinais, um gerador de funções aqui, e nós vamos usar para esse exemplo um sinal senoidal, quando ele é ligado apenas em resistores, o sinal ao atravessar esse circuito ou essa malha aqui composta de resistores, ele vai comunicar também o nível contínuo, o nível DC do gerador para a sua saída, que no caso será o nosso canal 2. O sinal que sai do gerador de funções, no caso uma senoide, e nós vamos ter a oportunidade de variar a sua frequência e deslocar ela também em relação ao nível DC, ou seja, ao seu nível de zero. Ela vai entrar aqui dessa maneira no divisor, vamos dizer aqui por cima do meu divisor de tensão, e será monitorada pelo canal 1. O sinal que entra será monitorado pelo canal 1. A saída desse divisor nós vamos conectar no canal 2. Vamos também conectar uma fonte ajustável de 0 a 10 volts DC nesse ponto aqui do divisor. Qual é o objetivo? Nós vamos ver que com essa fonte variável é possível inserir um nível DC ou nível contínuo aqui no sinal de saída. Com o divisor resistivo, vamos ver que existe uma influência direta entre o nível de tensão contínua no gerador de funções e o nível de saída. Depois de demonstrado isso, que os resistores, por fazerem essa conexão, vamos dizer assim, direta entre o sinal de entrada e o sinal de saída, eles acoplam ou conectam o nível DC do gerador de funções ao nível de saída. Nós vamos demonstrar usando o mesmo circuito, só que ligado dessa forma diferente aqui. É o mesmo capacitor com os mesmos 3 resistores, mas ligado desta maneira. Nós vamos ver que o capacitor vai participar do circuito de entrada do sinal. E uma vez que eu insira um sinal senoidal aqui, ele continuará sendo monitorado pelo canal 1, a saída pelo canal 2. E nós vamos fazer a mesma coisa com uma fonte de tensão ajustável. Aqui vamos inserir um nível DC ou nível contínuo no sinal que está saindo aqui. E vamos conseguir perceber que o acoplamento capacitivo, ou seja, o acoplamento do sinal realizado pelo capacitor, ele bloqueia o nível DC do gerador em relação ao nível DC do sinal de saída. Isso vai ficar claro ao longo dos experimentos práticos que nós vamos demonstrar aqui, ok? Então, para começar, nós vamos primeiro nos concentrar no circuito sendo ligado dessa maneira aqui. Vamos usar apenas os resistores, o capacitor está soldado aqui para ser fácil de inverter depois, mas ele não participa do circuito, uma vez que ele está aqui apenas com um dos seus terminais ligados. Nós já temos aqui o circuito ligado, e apenas para ficar fácil de visualizar o que foi feito aqui, né, ou pelo menos mostrar um pouco daquele circuito ligado na prática, nós temos ali o osciloscópio, aqui o gerador de funções, os canais estão ligados no circuito, que é muito simples, conforme nós dissemos, aqui está aqui os resistores e o capacitor aqui, ligados em série,
Então, inicialmente apenas os resistores. E a nossa fonte de tensão DC, que vai deslocar o sinal, está aqui do lado. Essa fontinha aí, ela está pronta para nós injetarmos o sinal DC conforme nós formos fazendo a nossa demonstração. Primeira coisa que é interessante nós observarmos aqui é que o gerador de função foi ajustado para uma amplitude de 2 volts da linha de 0 até o pico positivo e menos 2 volts da linha de 0 até o pico negativo. Em outras palavras, conforme nós podemos ver aqui na medição, nós temos o que ali? Cerca de 4 volts pico a pico saindo do meu gerador de função. Ligado apenas nos resistores, como nós demonstramos no esquema, o que nós vemos aí? O sinal de saída, que é monitorado pelo canal 2, ele tem o mesmo nível DC do meu sinal de entrada, ou seja, como o sinal de entrada está dividido certinho entre o lado positivo da senoide e o lado negativo da senoide, o meu sinal de saída acompanha isso. Ele também está dividido certinho. Temos a mesma amplitude do lado positivo e também do lado negativo do sinal. Outra coisa que nós conseguimos perceber aí com facilidade é que os sinais estão perfeitamente encaixados, vamos dizer assim, um com o outro. Quando um sinal vai para o lado positivo ou para o seu semiciclo positivo, o outro sinal de saída também vai para o lado positivo ao mesmo tempo. Isso quer dizer que os sinais estão em fase. Existe uma proporção entre a tensão de entrada e a tensão de saída que segue as regras do divisor de tensão. Como nós já fizemos um vídeo aqui no canal, quando falamos de resistores a respeito de divisores de tensão, nós vamos deixar aqui uma recomendação para que você consulte esse vídeo, se tiver alguma dúvida sobre como um divisor de tensão trabalha. A nossa fonte, embora conectada aqui nos resistores, ela está com o valor de saída 0 volts. Por quê? Porque ela está desligada no momento. O que acontece quando eu conecto a fonte no meu circuito, da forma como nós mostramos a ligação lá no desenho, e vou aumentando a sua tensão. Veja, por favor, o que vai acontecer ali na tela do osciloscópio. Olha só o que está acontecendo com o sinal de saída. Ao colocar 2 volts contínuos na saída, aí nós temos ali na nossa fonte, 2 volts contínuos, nós conseguimos perceber que o sinal de saída, que é o traço azul, ele foi sendo deslocado na mesma direção em que a tensão contínua entrou no meu circuito, ou seja, eu tenho uma tensão positiva entrando ali, então o meu sinal de saída passou a ser deslocado na mesma proporção que essa tensão vai sendo aumentada para o lado positivo. Vamos subir agora para 4 volts, perceba como ele vai sendo deslocado. Ou seja, eu tenho um nível contínuo no meu sinal de saída que o influencia. Mas quando eu tenho uma ligação só com resistores, o sinal de entrada influencia também diretamente o nível contínuo da saída. Como é que nós vamos demonstrar isso? Nós vamos baixar a frequência aqui do nosso sinal, usando aqui o gerador de funções. E o que nós vamos perceber aqui? Quando eu tenho a varredura do gerador de funções parada, ele mantém o sinal que sai do gerador no nível que estava quando eu parei a varredura, ou seja, quando eu parei a frequência do sinal de saída, ou quando esse nível de saída do gerador fica estático, ou seja, o sinal do gerador que entra no divisor de tensão aqui,
ele não muda com o tempo, então eu deixei de ter uma forma de onda senoidal para ter um sinal contínuo. E veja que no ponto que ele parou aqui equivale a 2 volts positivos. Aonde está o meu sinal de saída? O meu sinal de saída está com o valor de 3 volts positivos. Se eu fizer os cálculos, eu vou ver que isso segue exatamente a relação do divisor de tensão construído com resistores. Quando eu jogar o sinal do meu gerador totalmente para o valor negativo, eu parei ele agora aqui embaixo, perto de 2 volts negativos. O que aconteceu com o sinal contínuo da saída? Ele foi influenciado, ou seja, ele saiu lá de 3 volts onde ele estava e caiu aqui para 1.17. Então perceba, conforme eu vario o nível do sinal de entrada, com os resistores eu estou variando também o nível DC, o nível contínuo do sinal de saída. Lembrando que para essa condição a minha fonte não saiu lá dos 4 volts, ela está parada ali quietinha nos 4 volts e eu estou apenas alterando o valor da tensão de entrada. Então perceba, conforme eu vario o nível do sinal de entrada, o nível do sinal de saída acompanha. Olha só. O nível de sinal de entrada varia, o nível contínuo do sinal de saída, que é lá monitorado pelo canal 2, também acompanha essa variação. Mesmo que eu deslocar o sinal de entrada em nível contínuo para cima ou para baixo, aqui no offset do gerador de funções, nós vamos ver que o sinal de saída acompanha isso, ou seja, o nível contínuo de entrada do sinal influencia diretamente o nível contínuo de saída. Eu vou pegar o sinal de entrada que está ali dividido certinho, né, entre o zero em semiciclo positivo e negativo, e agora eu vou deslocar ele para cima. Observa que, obedecendo à regra do divisor de tensão, conforme eu desloco o meu sinal de entrada para cima, o nível contínuo do sinal de saída também é deslocado para cima. Ou seja, agora o meu sinal de entrada está totalmente no lado positivo da tensão de saída do meu gerador. Ou seja, aqui no vale da senoide, no ponto mais baixo, ou seja, no seu semiciclo negativo, vamos dizer assim, nós não temos aqui tensão negativa, nós temos aqui perto de 0 volts. E lá em cima, no pico positivo, nós temos 4 volts. São duas divisões, a 2 volts cada uma, temos 4 volts. Então esse sinal senoidal de entrada agora, ele não tem valor negativo. O seu pico negativo é perto de 0 volts, ou seu pico inferior aqui, vamos dizer assim, ou vale, para não dizer pico, né? O vale da senoide aqui seria perto de 0 volts, e o seu pico mais alto, ou pico positivo, seria ali 4 volts. Uma vez que eu desloquei ela para cima, o nível contínuo do sinal de saída foi deslocado para cima. A fonte continua lá, quietinha nos 4 volts, ok? Se eu fizer o contrário, trouxer a entrada para baixo, ou seja, meu gerador de funções agora vai entregar uma senoide que varia no lado negativo, ou em outras palavras, as tensões vão variar apenas com tensões negativas. Veja que o sinal de saída acompanha isso, ou seja, tem um acoplamento no nível contínuo de entrada na saída. Porque é um resistor, o resistor vai ser um divisor de tensão e vai seguir essa regra. Ok? Então o que acontece? Agora a minha senoide só tem valor negativo aqui, ó. Mesmo o seu pico aqui, o seu ponto mais alto, ele vai ter próximo de 0 volts.
E quando ela vier aqui para o lado descendente, atingir o seu vale aqui embaixo, ela vai ter cerca de 4 volts negativos, certo? Deslocando a minha senoide tanto para positivo quanto para negativo, o sinal de saída acompanhou o nível contínuo. Ok? Eu acho que isso também ficou claro. Uma outra coisa importante que nós temos que observar aí, que quando eu estou com uma frequência bem baixa, vou colocar aqui uma frequência baixinha, da ordem de 5 Hz. Vamos ajustar o osciloscópio para enxergar melhor. O que acontece ali? A amplitude minha do sinal de saída é cerca de 2 volts, pico a pico. O que quer dizer pico a pico? De um ponto até outro da minha onda, ou seja, do pico negativo até o pico positivo, eu tenho cerca de 2 volts ali. O meu sinal de entrada, como nós ajustamos no começo, né, tem cerca de 4 volts pico a pico, 3,92 ali, com uma frequência aqui no gerador de 5 Hz, eu tenho uma saída 2 volts pico a pico no meu canal de saída lá, o canal 2, que é a forma de onda azul. Mesmo que eu aumentar essa frequência, observe que eu vou aumentar a frequência aqui. Acertar o osciloscópio para a gente ver melhor, vou aumentar mais um pouco. Digamos que a gente chegue aqui aos 60 Hz, né? A mesma da nossa rede elétrica aqui. O que acontece? O meu sinal de entrada continua com os 4 volts e o meu sinal de saída continua com os 2 volts. Em outras palavras, não existe influência na amplitude de saída quando eu tenho resistores ali no meu circuito com a variação da frequência. Tanto faz eu colocar lá nos 5 Hz ou aqui nos 60, a amplitude de saída é a mesma. Eu tenho 2 volts pico a pico no canal 2 e tenho 4 volts pico a pico no canal 1. Não mexi nada na entrada, no que diz respeito à amplitude do sinal, ou seja, quantos volts ele tem. E não mexi nada também no nível contínuo. Nosso nível contínuo continua ali, ó, 4 volts. Ok? Então não existe uma influência na amplitude de saída com a variação da frequência do sinal de entrada. Isso para resistores, que é o divisor que nós estamos usando aí, um divisor de tensão puramente resistivo. Se eu colocar aqui, olha, o canal 2 para amplificar um pouquinho mais, e aí eu vou ter uma amplitude praticamente idêntica ao do canal 1, compensando aí a regra do divisor resistivo, e colocar uma forma de onda em cima da outra aqui certinho, olha, fica fácil perceber aquilo que nós dissemos no começo, que esses sinais estão em fase, ou seja, eles estão casados um com o outro ao longo do tempo. Quando um começa a excursão positiva, o outro está juntinho. Quando a entrada começa a excursão negativa, a saída também está juntinha com ela lá. Ou seja, os sinais estão perfeitamente em fase. Ok? Memorizem isso, porque nós vamos ver o que acontece quando nós colocamos um capacitor nessa jogada. Ou seja, nós vamos explicar então o que é o capacitor bloquear o nível contínuo, o nível DC de um sinal, mesmo que ele consiga acoplar esse sinal para o outro lado do circuito, vamos dizer assim, que ele consiga fazer o sinal passar por ele e seguir adiante, ele vai bloquear a componente contínua, ou nível DC, e ele vai ter um comportamento diferente do resistor. E aí nós vamos chegar
na questão da reatância. Então vamos lá, vamos mudar o circuito aqui, depois nós voltamos demonstrando isso, ok? Bom, estamos aqui agora com essa configuração. Nós temos os mesmos componentes ligados, né, soldados da mesma maneira, porém ligados aqui em um circuito diferente. Temos aqui a conexão. Olha só. Não está muito bonito, né, mas dá para a gente demonstrar o que é aqui. Então temos lá os 3 resistores, um aqui ligado em nada. A nossa fonte DC, o gerador de funções e as ponteiras do osciloscópio aí pegando os sinais conforme nós demonstramos lá no desenho, ok? Se você tiver o desenho na mão para acompanhar, der um print aí na tela, imprimir ou algo assim, fica fácil também de entender o raciocínio aqui, ou facilita entender o raciocínio aqui, ok? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos a mesma configuração, porém agora o capacitor está na entrada daquilo que anteriormente era só um divisor de tensão feito com resistores. Agora nós vamos ter um comportamento ainda que parecido com de um divisor de tensão, porém com as regras que envolvem o capacitor, ou seja, com o comportamento de um capacitor na entrada e não apenas de um resistor, conforme nós fizemos anteriormente. E nós vamos conseguir perceber as diferenças. A primeira coisa interessante de perceber aqui é o seguinte. Vamos colocar o nosso circuito aqui para trabalhar. Vou colocar ele aqui com 5 Hz. Com 5 Hz de entrada, 0 volts na nossa fonte DC, olha lá, o nosso nível DC está em 0 aqui. O que nós percebemos? O sinal de entrada que nós temos aqui no nosso circuito, com os mesmos 4 volts pico a pico que a gente estava usando no experimento anterior, ele começa a aparecer na saída. Olha lá o traço azul. Só que algumas coisas estão bem diferentes, não é verdade? Você não concorda? Que está bem diferente do experimento anterior? Agora com o capacitor aqui na entrada do meu circuito, o sinal aparece na saída, mas com uma amplitude, ou seja, o tamanho do meu sinal aqui, né, a sua amplitude, o seu valor de tensão pico a pico muito menor. Olha só, eu tenho 720 milivolts ali de acordo com a minha medição. Antes eu tinha lá 2 volts pico a pico, agora tenho só 720. Com os mesmos 5 Hz que nós empregamos no experimento só com resistores. Então já percebemos de cara aí que existe uma diferença de comportamento. A primeira coisa que nós queremos demonstrar aqui é que não existe influência do sinal DC de entrada, ou seja, não existe influência do nível DC do sinal de entrada no nível DC do sinal de saída. Então, como é que nós vamos conseguir perceber isso? Para ficar fácil de enxergar isso, primeiro nós vamos demonstrar isso de forma estática. O que quer dizer estático? Nós vamos parar a varredura do meu gerador de funções para que a tensão de entrada fique contínua. Ela não varie. Então, eu não vou ter uma senoide, vou ter um nível DC na entrada. E nós vamos conseguir perceber que o nível DC na saída ele não se altera. Ok? Então, vamos colocar ele na mesma condição que nós fizemos o teste no experimento anterior, 4 volts de DC na saída. Olha lá, nós vamos lá na nossa fonte lá, ó, ela está em 0 lá, ó, vamos colocar 4 volts ali. Ó. Percebe que o sinal vai se deslocando em nível DC, como aconteceu no outro caso, no outro experimento. E lá ele ficou. Eu não mexi em mais nada, a frequência continua a mesma, as ligações a mesma, e eu só coloquei os 4 volts ali, olha.
O que acontecia no caso dos resistores quando eu mudava o nível DC de entrada? Ele influenciava diretamente o nível DC de saída. No capacitor isso não acontece. Vamos ver lá. Vou parar aqui a varredura do meu gerador. Dá até uma aceleradinha aqui no osciloscópio para ficar mais fácil a gente parar ele na posição certa. E vamos lá. Ó. Meu nível DC de entrada, vou colocar ele aqui, o valor máximo, cerca ali de 2 volts positivos. E o que aconteceu com o nível DC de saída? Continua lá nos 4 volts, não tem alteração nenhuma. Vou trazer ele para os 2 negativos na entrada. Vamos lá. Cerca de 2 negativos na entrada. O que aconteceu com o nível DC de saída? Não teve variação nenhuma. Portanto, com o acoplamento de um capacitor para um sinal, no caso estamos usando um sinal senoidal, o nível DC de entrada não é transferido para a saída. Ou seja, o capacitor ele bloqueia o nível DC de entrada do sinal de saída. Isso de forma estática. E se eu colocar uma frequência maior e variar o nível DC da entrada, como nós fizemos no caso do resistor, será que vai mudar alguma coisa? Vamos ver lá. Olha. Vamos colocar aqui da mesma condição que nós fizemos no outro experimento, 60 Hz. Temos aqui 60 Hz. O meu sinal está dividido certinho entre o lado positivo do gerador, ou seja, daqui para lá o sinal tem valor positivo e daqui para cá ele tem valor negativo de tensão, então ele está dividido certinho ali, o zero do sinal no meio da minha senoide, vamos dizer assim, e eu vou deslocar isso, como a gente fez no offset aqui. Olha, veja o que vai acontecer com o sinal de entrada, aliás, desculpe, veja o que vai acontecer com o sinal de saída, mesmo variando o nível contínuo da entrada. Olha lá. Estou levando o meu sinal de entrada do circuito, que é a saída do meu gerador, né? A entrada do circuito é a saída do gerador, totalmente para o lado positivo. Ou seja, aqui a minha senoide não tem mais valores negativos, ela vai lá de próximo de 0 volts até 4 positivo e depois desce aqui próximo de 0 volts de novo. E o que aconteceu com o nível do sinal de saída? Nada. A variação do nível DC de entrada não foi acoplada para a saída. Vamos voltar aqui. Ó. Vamos ver o que acontece se eu fizer o contrário. Vou jogar agora ele para o negativo aqui. Ó. Vou trazer minha senoide do gerador totalmente para o negativo. Aqui, acertar o trigger aqui para ele não se perder. Ela vai toda para o negativo. Agora minha senoide é só constituída de tensão negativa. E mesmo assim, o que aconteceu com o nível do sinal de saída? Nada. Ele continua com o seu nível DC aqui, olha, o seu nível de 0, ou o nível contínuo onde ele está sendo aplicado, em 4 volts. A fonte não foi mudada, ela continua quietinha lá nos 4 volts. Então, uma propriedade dos capacitores, quando nós fazemos um acoplamento de sinal com capacitores, ele bloqueia o nível DC do sinal. Então, o meu sinal de saída do gerador, meu sinal DC, ou nível contínuo do sinal de saída, não é transferido para o outro lado do capacitor, vamos dizer assim. E isso é lógico. Se nós lembrarmos que o capacitor são 2 placas de material condutor muito próximas uma da outra, mas que elas não se tocam, elas não se encostam, o acoplamento é pura e simplesmente ali pelo campo elétrico, então isso justifica o fato de que o sinal contínuo não atravessa o capacitor para o outro lado, não existe um contato direto entre uma placa e outra.
E o acoplamento num capacitor se dá apenas quando existe variação da tensão. Quando existe variação da tensão nas suas placas, ele vai tentar equilibrar essa variação e vai causar uma corrente ali pelo efeito do capacitor, né? O capacitor funciona assim. E aí o sinal é acoplado por capacitância. Mas não existe acoplamento direto. Não existe contato direto entre um terminal e o outro do capacitor. Assumindo-se que esse capacitor seja perfeito, porque nos capacitores reais essa isolação ela não é infinita, ela não é 100% perfeita. Vou voltar aqui o gerador aqui para o nível de 0, vamos dizer assim, dividindo a senoide certinho em lado positivo e negativo ali. Vamos lá. E ainda assim você percebeu que não existe influência do nível contínuo no meu sinal de entrada, no meu sinal de saída. Isso é uma propriedade dos capacitores. Outra coisa que nós percebemos é que com a frequência pequenininha aqui, ó, nos 5 Hz, o que aconteceu com o meu sinal de saída? Olha lá, com 5 Hz. Olha o tamanho do meu sinal de saída. O sinal de saída ficou pequenininho, né? Olha lá, em torno de 600, 720 milivolts. Olha lá, 600, 700 milivolts. E a partir do momento que eu vou subindo a frequência, vamos subir na frequência aqui, ó. Olha só como o sinal de saída vai aumentando. De 700 milivolts, agora ele está em 2,2. Com que frequência? 22 Hz. Se eu for subindo ainda mais, ele vai aumentando ainda mais. Vamos aumentar aqui, ó. Aumentar aqui a velocidade para ele não ficar muito difícil de enxergar ali na tela. Então vamos subir. Subindo. Vamos chegar aqui no valor bem alto aqui. Vamos dizer ali 150 Hz. Aqui com 150 Hz, eu tenho quase que a mesma amplitude de saída a da entrada. Ou seja, numa frequência muito mais alta, o meu sinal aqui de saída, ele praticamente não sofre perda ao atravessar o capacitor. Ele tem, podemos dizer, praticamente a mesma amplitude. Olha lá, 3,92 pico a pico contra 4,08 na entrada. Isso quer dizer que a oposição que o capacitor exerce a passagem do sinal através dele, essa oposição, ou não é o termo mais correto, mas essa resistência, esse fato de que ele se opõe ou resiste que o sinal atravesse de um lado para o outro, ela muda com a frequência. E essa mudança com a frequência não acontece lá no caso do resistor. Nós demonstramos no experimento anterior que não importa se eu estava lá em 5 Hz ou 60 Hz, a amplitude do meu sinal de saída era a mesma. Então é como se o capacitor comportasse aqui como se fosse um resistor variável. Só que nesse caso não é apropriado chamar isso de resistência. E tampouco o capacitor é um resistor. O nome que nós damos para isso, a essa oposição, a passagem do sinal alternado através de um capacitor, é reatância capacitiva. Ou seja, os capacitores se opõem à passagem de um sinal alternado. Isso tem ligação direta com a frequência desse sinal e é chamado de reatância capacitiva. Olha só, conforme eu diminuir a frequência aqui, olha, a amplitude do sinal azul ali, ou do meu sinal de saída, ela começa a diminuir, ela começa a cair. Olha só. A partir aqui dos 40 e poucos Hz, vamos ver aqui, é o mais exato. A partir ali perto dos 70 Hz para baixo já começa a ser muito mais forte a atenuação, ou seja, o quanto o sinal reduz a amplitude. Olha só. Eu vou diminuindo.
e o sinal de saída vai só encolhendo, vamos dizer assim, vai só diminuindo a sua amplitude. Então, diferente dos resistores, a oposição que o capacitor exerce à passagem da corrente alternada, ela é diretamente ligada à frequência. E no que diz respeito a como ela varia com a frequência, essa reatância capacitiva ela é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, a oposição que o capacitor oferece à passagem da corrente alternada, ela é tanto menor quanto maior for a frequência. Se eu aumentar a frequência, a reatância diminui. Se eu reduzir a frequência, a reatância capacitiva aumenta. Ou seja, em baixas frequências, o capacitor ele tem menos facilidade de conduzir o sinal. A sua reatância se torna maior, ok? Uma outra coisa que nós precisamos mostrar aqui, na diferença dos experimentos de um para o outro, é o problema da fase. Lembra que o sinal que entra e o sinal que sai estavam juntinhos um com o outro no experimento anterior? Isso não acontece aqui no caso do capacitor. Vamos tirar o nível contínuo aqui, olha. Nós vamos ver que aqui na frequência baixinha, vou aumentar aqui o canal 2, para eles ficarem meio parecidos aí um com o outro em tamanho, né? E olha só que quando o sinal aqui do canal 2, que é o sinal de saída, começa a subir, onde está a entrada do canal 1? Ele está lá no seu valor praticamente mais negativo, no seu menor valor, ele está lá no seu vale. E aí, quando o meu sinal de entrada está cruzando o zero aqui, ó, ele está praticamente na marca de zero, onde está o meu sinal de saída? Ele está lá no seu pico, no seu máximo valor positivo. Sabe o que isso quer dizer? Que os dois sinais estão deslocados um em relação ao outro no tempo. E isso é uma diferença de fase. Para que eles estivessem em fase, como acontece no resistor, eles estariam que estar casados, um exatamente junto com o outro ali. Agora perceba o que acontece quando eu aumento a frequência com essa distância aqui, ó, entre o cruzamento de zero do sinal de saída e o cruzamento de zero do sinal de entrada. Olha só, vamos subir a frequência. Vou compensar aqui os tamanhos para ficar mais fácil de entender. E vamos subir a frequência. Percebe que a distância de 0 para 0 está diminuindo? Vamos lá, mais um pouquinho. Quase em fase. Eles estão quase juntos, mas não estão juntos. Olha só. Subindo. 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 Vamos chegar no valor bem alto aqui, 300 Hz. Olha só que interessante. Os sinais estão quase que em fase. Quase praticamente em fase, mas ainda não estão totalmente em fase. E o que aconteceu com a amplitude? Elas são quase que iguais. Vamos aumentar aqui o tamanho aqui para ficar mais fácil da gente ver, olha lá. Não está em fase perfeitamente, mas é quase, vamos dizer assim, estão quase em fase, numa frequência muito alta, lá em 300 Hz. A reatância capacitiva, ela muda com a frequência, e ao acontecer essa mudança, no caso do circuito que nós colocamos aqui, que é composto de resistores e um capacitor, nós vemos que
essa mudança da reatância também muda a diferença de fase entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Então, em frequências muito altas, quando a reatância do capacitor se torna muito pequena, nós temos um sinal ali quase em fase. E no outro extremo, no extremo contrário, quando a frequência é muito baixa, olha só o que vai acontecendo com a fase. Vai se distanciando, olha só, estamos baixando aqui e a fase vai se distanciando cada vez mais. A reatância do capacitor se tornou muito maior e aí nós temos uma diferença de fase realmente grande entre o sinal de entrada e o sinal de saída, conforme nós podemos ver aí. Olha só. Conseguiu perceber? Só que para o assunto não ficar complicado, o nosso vídeo dessa vez ele vai parar por aqui. Vai ser tema de uma próxima gravação, nós falarmos um pouco mais sobre o que é a fase de um sinal, que é esse deslocamento, essa disparidade entre o sinal de entrada e o sinal de saída. E o que é, nós vamos definir melhor, mostrar fórmulas da reatância capacitiva. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. O que é a reatância e essa influência que ela tem sobre a fase. Nós vamos ver também, vai ser possível conseguir ver também, que existe uma defasagem entre tensão e corrente em um capacitor. Elas não andam juntas. A tensão que atravessa um capacitor, no caso, o sinal senoidal que atravessa o capacitor, a tensão lá nos terminais do capacitor não anda junto com a corrente. Mas isso é assunto por um próximo vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor e que tenha sido possível entender esse assunto, que não é um assunto talvez dos mais simples, mas nós procuramos simplificar ele aqui da melhor maneira possível, ok? E aí, para falar um pouco mais de reatância capacitiva, de diferença de fase, isso é assunto para o nosso próximo vídeo.